Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana. Hoje nós vamos iniciar um novo contexto matemático. Hoje nós vamos falar sobre potenciação. Vamos trabalhar aí com expoentes inteiros, tá? Vamos trabalhar todo esse contexto de potenciação. Lembrando e frisando que a grande importância da tabuada, de você ter o conhecimento da tabuada para a realização não só desse cálculo, como de vários outros, né? Então, é de fundamental importância que você dedique aí um tempo de estudo para a realização da tabuada, correto? Então, vamos iniciar o nosso assunto de potenciação, começando com expoentes inteiros. Um condomínio é formado por 6 conjuntos residenciais, cada conjunto residencial com 6 edifícios, cada edifício com 6 andares e cada andar com 6 apartamentos. Quantos apartamentos há no condomínio? Olha, primeira observação que a gente faz é o seguinte: nós vamos ter vários contextos, ou seja, várias situações que nos remetem ao contexto de potenciação. E que textos são esses e que problemas são esses? Vocês vão identificar que o contexto que te remete à questão de potenciação sempre vai estar nesse estilo desse que foi apresentado aqui pelo professor, né, falando a respeito do condomínio, ou seja, é um condomínio com um conjunto é formado por 6 conjuntos residenciais, com 6 edifícios, 6 andares e 6 apartamentos. Você vai observar que o número vai se repetir várias vezes, ou seja, eu tenho 6 caixas, cada caixa com 5, eu tenho 5 caixas, cada caixa com 5 canetas, cada caneta com 5 tampas, e assim sucessivamente. Haverá um número que vai aparecer várias vezes dentro do contexto, certo? Então, a primeira coisa que você precisa identificar é justamente esse número, quem é esse número, né? Que esse vai ser a base da nossa potenciação, e a quantidade de vezes que ele aparece no contexto é o nosso expoente. Então, vamos identificar cada um dos elementos. Veja que aqui a gente tem que o número que se repete várias vezes é o número 6, né? E ele se repete uma, duas, três, 4 vezes, enquanto 4 vezes seria o nosso expoente. Vamos entender melhor. O que é que a gente tem aqui? Ó? A gente precisa diferenciar, saber identificar o que é a base e o que é o expoente, porque cada um deles tem uma função, tá? Então, a base é o número grande, ou seja, é o número que aparece várias vezes no seu problema. Então, a gente viu que o número que aparecia várias vezes era o número 6. Eram 6 edifícios com 6 apartamentos, né? 6 andares, etc. Então, o número que aparece várias vezes é a nossa base, né? Então, ele é o número grande que fica aqui. A quantidade de vezes que o número 6 apareceu no contexto é o nosso expoente, que é esse número pequenininho que está representado aqui em cima, tá? Qual é a função de cada um? Tá? Você precisa saber que a função do expoente é identificar quantas vezes você repete a base, tá? Porque muitos alunos cometem o erro de fazer 6 vezes 4, e não é assim. Né? Não é para você multiplicar um elemento pelo outro, e sim para você saber que o número 6 vai ser repetido 4 vezes, certo? Então, o número 6 se repete 4 vezes. Então, a gente coloca ele aqui, tá certo? Repete o número 6 4 vezes para que a gente possa fazer a multiplicação. 6 vezes 6 são 36. 36 vezes 6 dá 216. Deixa eu ver, deixa eu fazer a conta direito para ver, mas eu acho que eu estou certa. 6 vezes 6 são 36. Vou fazer aqui a conta na minha cabeça. 6 vezes 6 são 36. Vezes 6 novamente é igual a 216. Estava certo desde a primeira vez. E 216 vezes 6 dá 1.296. Então, a gente vai fazendo esses cálculos matemáticos aí. O que me importa realmente é que a gente entenda qual é a função da base, qual é a função do expoente, para que a gente possa responder corretamente a nossa função. E a partir daí você vai identificar que a tabuada ela tem um peso muito importante nesse trabalho, porque o trabalho que separa esses números é o sinal de multiplicação. Então, para resolver a potência, você resolve através da multiplicação, tá bom? Então,
Vamos ver essa nova situação que foi apresentada aqui. Veja mais situações que envolvem a potenciação. Para calcular a área desse jardim, elevamos as medidas de seu lado ao quadrado. Ou seja, efetuamos uma potenciação. A gente tem aqui, o que nós íamos fazer aqui seria uma leitura de imagem, né? Onde a gente identifica o seguinte, que eu tenho um jardim que tem dimensões 7 por 7. E eu quero saber qual é o tamanho, né? Qual é a área desse jardim. Então, qual foi o número que se repetiu várias vezes? O número 7. Quantas vezes ele se repetiu? 2. Então, 7 ao quadrado, porque o número 2 e o número 3 têm uma nomenclatura diferente, tá? Então, quando você tiver um número elevado a 2, a gente sempre diz 7 ao quadrado, 3 ao quadrado, tá bom? E quando ele estiver elevado a 3, a gente fala cubo. 7 ao cubo, 6 ao cubo, ok? Já a partir do número 4, não. Aí a gente segue a ordem mesmo dos números. 6, a quarta potência, 7, a quinta potência e assim sucessivamente. Os únicos expoentes que têm nomenclaturas diferentes é o 2 e o 3. O 2 é chamado de quadrado e o 3 é chamado de cubo, ok? Então, como o número que se repete é o número 7, então ele é a nossa base. A quantidade de vezes que ele apareceu foram 2, então significa dizer que eu vou repetir o número 7 duas vezes. 7 vezes 7 são 49. Tá? E aqui a gente tem algumas regras também para a gente lembrar. Essas regras aqui eu vou mandar para vocês, certo? E elas precisam ser anotadas no caderno para que vocês estudem essas regras, que elas vão fazer muita diferença quando vocês estiverem realizando os cálculos de vocês. Né? Nós temos aí algumas regras e algumas propriedades que envolvem potência, tá? Então, essas regrinhas eu vou mandar no grupo para vocês e é necessário que vocês estudem essas regras, tá? Então, aqui a gente volta de novo, né, para resolver. Veja que aqui a gente identifica quem é a base é o nosso número grande, o expoente é o nosso número pequenininho, que fica aqui elevando. O expoente representa quantas vezes eu repito a minha base. Então, significa dizer que eu vou repetir o número 2 quantas vezes? 3. E aí eu vou fazer a multiplicação entre eles. Então, 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 2 são 8. Então, 2 ao cubo é 8, certo? Então, isso aí é um contexto matemático que a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Mas se você souber a origem, a organização desse trabalho, você consegue identificar, tá bom? Então, vamos às nossas regras. Todo número elevado a zero, certo? Ou seja, qualquer número desse que tiver elevado ao expoente zero, o resultado dele vai ser 1. Isso, independente de ser um número, de ser uma letra, se tiver A elevado a zero, vai ser 1, certo? Então, qualquer elemento, qualquer número, qualquer letra que esteja elevado a zero, ele é igual a 1, tá? Todo número elevado a 1, ou seja, quando esse expoente pequenininho aqui for o número 1, o resultado é ele mesmo, ou seja, 2 elevado a 1 é igual a 2, certo? Então, essas regras aqui vão ajudar muito você quando você estiver resolvendo suas equações. 0, o número 0 aqui, a base sendo 0. 0 elevado a qualquer potência é igual a 0, tá? Então, 0 ao cubo é 0. 0 à quinta é 0, tá? Então, 0 sendo a base elevada a qualquer potência é igual a 0. Então, cuidado para não confundir, tá? Então, todo número elevado a 0, ou seja, quando o 0 for expoente, o resultado é 1. Agora, quando o 0 for a base, o resultado é 0. Então, cuidado aí, tá? 1, número 1 elevado a qualquer potência é igual a 1. Quando ele for a base, ou seja, 1 elevado ao cubo, é 1 vezes 1 vezes 1. Vai dar 1 sempre. Se eu colocar 1 elevado a 50ª potência, ou seja, elevado a 50, você vai repetir 50 vezes. Você vai multiplicar e vai dar 1 do mesmo jeito, tá? Quando nós estivermos trabalhando com base negativa e expoente par, ou seja, quando aqui, em vez de 2, for escrito menos 2, certo? Então, quando tiver aqui menos 2, essa base sempre vem entre parênteses. Quando nós tivermos base negativa e expoente par, o resultado vai ficar positivo, tá? Base negativa e expoente par, o resultado é positivo.
Se for uma base negativa, só que o expoente for como esse rapaz aqui, ó, o número 3 é um número ímpar. Então, significa dizer que o resultado da minha potência fica negativo. Então, se aqui fosse menos 2 ao cubo, o resultado ficaria menos 8, certo? Então, você resolve a potência e organiza o sinal de acordo com o expoente. Se o expoente for par, ele vai ficar positivo. Se o expoente for ímpar, ele vai ficar negativo. Então, assim, pessoal, não se assustem, não. Anotem aí as regras de potência, estudem elas um pouquinho, que aí a gente vai se familiarizando com ela aos poucos e a gente vai se acostumando, tá? Então, a gente tem algumas propriedades também, porém a gente não vai trabalhar com essas propriedades agora, a gente vai saber que elas existem, mas a gente terá tempo para trabalhar com essas propriedades. Agora a gente trabalha e foca nessas regras de potência, tá certo? Então, anotem aí as regras de potência, anotem aí as propriedades de potência também, mas a gente não vai focar muito nelas agora não, tá bom? Olha aqui, ó. Qual é a diferença entre essas potências? Então, vejam aqui, tenham muito cuidado que essa pegadinha acontece muito, né? Vem muito em avaliações externas, em algumas atividades para verificar a atenção de vocês. Veja, nós temos uma base negativa, né? Elevada ao quadrado. O quadrado é um número par, né? Então, seguindo a regra que a gente viu anteriormente, base negativa e expoente par, o resultado deveria ficar positivo, não é assim? Ó, base negativa, o expoente dele aqui é par. Então, o resultado deveria ficar positivo. O que é que eu preciso prestar atenção? Quando essa base negativa vem entre parênteses e quando ela vem solta, sem parênteses. Oxe, professor, e qual é a diferença? Vamos lá. Quando nós temos uma base negativa protegida pelos parênteses, eu estou lhe dizendo, preste bastante atenção, eu estou lhe dizendo matematicamente que esse sinal negativo é do número 5. Então, significa dizer que 5 vezes 5, porque você vai repetir o número 5 duas vezes, 5 vezes 5 são 25. Como o sinal negativo é do número 5 e a nossa base é par, então ele vai ficar positivo, tá? E quando ele vem solto, sem parênteses, matematicamente eu estou lhe dizendo que esse sinal não pertence ao número 5, certo? Ele não pertence ao número 5, ou seja, você vai fazer 5 ao quadrado, mas o sinal de menos vai permanecer aqui, certo? Então, tenha muito cuidado com relação a isso. Se a nossa potência, independente do expoente, que o expoente aí a gente vai resolver depois, tá? Então, se a nossa potência estiver entre parênteses, então, matematicamente, veja aí você aprendendo a identificar contextos matematicamente falando. Então, se eu tenho uma base negativa entre parênteses, matematicamente eu estou lhe dizendo que esse sinal negativo pertence ao número, então você pode utilizar a propriedade normalmente. Quando ele vem solto, sem os parênteses, matematicamente eu estou lhe dizendo que esse sinal negativo não pertence ao número 5. Ou seja, você vai resolver a potência, mas o sinal negativo segue com a resposta, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender. Vamos ver esse exemplo aqui? Quem vai ao cubo para mostrar como calcular o volume dessa caixa de água cúbica, certo? Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? O volume de um cubo é medido frente vezes o lado vezes a altura, né? Frente, lado e altura. Então, você vai multiplicar essas três dimensões. Significa dizer o quê? Quem é o número que aparece várias vezes? É o número 2. Quantas vezes ele apareceu? 1, 2, 3, certo? E aí a gente vai resolver essa potência. Então, eu teria o número 2 3 vezes. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 são 8, né? Então, nós teríamos aí 8 metros cúbicos para a representação dessa caixa cúbica, tá? Então, fiquem atentos aqui a essa pegadinha, ok? Base negativa com parênteses, base negativa sem parênteses, ok?
Agora, até agora, consideramos o expoente sempre com números naturais. 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, certo? Observe a tabela que nós construímos aqui. O que é que a gente vai utilizar? Olha só, tá? Isso aqui serve muito para você estudar. Lembra? Todo e qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 3 ao cubo é 3 vezes 3, que dá 9, vezes 3, que dá 27. 3 à quarta, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. 3 à quinta, aí é o número 3 escrito 5 vezes. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, 27 vezes 3 é 81, 81 vezes 3, 243. Vou botar outra aqui, ó, para a gente ver. A gente tem... fui rápido demais, desculpa. Aqui. Ó, base negativa, tá? Independente de ser número positivo, número negativo, letra, seja lá quem for, foi elevado a 0, o resultado é 1, tá? O número foi elevado a 1, é igual a ele mesmo, só você copiar. Simples assim, tá bom? Aí aqui a gente começa a utilizar as regras. Veja, como a nossa base negativa está entre parênteses, matematicamente eu estou dizendo o que a você, hein? Preste atenção. Eu estou lhe dizendo que esse sinal negativo pertence a esse número 2. Então, eu vou utilizar a regra que eu vi lá no slide anterior. Base negativa e expoente par. Ela vai resultar numa resposta positiva. O sinal daqui vai ser o sinal de mais. E aí eu volto para resolver a potência. 2, 2 vezes 2 vezes 2, 4. Aqui eu estou dizendo matematicamente, porque eu coloquei entre parênteses, que esse sinal negativo pertence ao número 2. Você vai elevá-lo 3 vezes. Então, você vai colocar, vai repetir o número 2 3 vezes. Aí eu tenho 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 2 são 8. Coloquei o número 8 aqui. E eu volto para ver a propriedade. Base negativo, o expoente é o que, pessoal? Ímpar. 3 é ímpar. Então, significa dizer que o nosso resultado tem que ficar negativo, tem que ter o sinal de menos, tá? Mesma coisa. Aqui eu tenho menos 2 elevado à quarta potência, ou seja, eu vou repetir o número 2 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 é 16. Coloquei o resultado aqui. E aí eu volto. Base negativa, expoente par. Se o expoente é par, ele fica positivo, tá? 2 menos 2, a quinta. Quinta é um número ímpar. Então, automaticamente, essa potência tem que ter um sinal de menos, certo? E aí a gente volta. Eu tenho 5, o número 2 vai aparecer 5 vezes. Sim, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Aqui a gente tem a potência de 5, né, para responder essa indagação que havia sido feita, né? Quando a gente faz essas construções, ele queria saber quanto era que dava 5 elevado à quinta. Então, 5 elevado a 0, todo e qualquer número elevado a 0 é igual a 1, todo e qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 5 ao cubo, 5, vezes 5 é 25, 25 vezes 5 dá 125. A quarta, 5 vezes 5 é 25, vezes 5 dá 125, vezes 5 de novo, 625, tá? E aí sucessivamente. Então, aqui a gente observa essas algumas introduções aqui do trabalho de potência, mas você observa que o trabalho de potência é basicamente multiplicação. Então, vamos embora estudar, tá bom? Então, vamos lá. Podemos construir tabelas semelhantes a essa, usando como base outros números diferentes de zero. Se você prestar atenção na construção das tabelas, perceberá que elas obedecem um padrão. Conseguimos a construção das tabelas dentro desse padrão, obtemos o valor
das potências com expoentes negativos. Vamos ver como é que funciona? Vamos aprender, porque até então a gente viu potências positivas. Como é que vai funcionar as potências negativas? Vamos lá, viu, pessoal? Olha bem. Eu tenho 5 elevado a menos 3. Primeira coisa que a gente precisa saber. A gente não pode resolver, não pode fazer a conta com essa potência estando negativa, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é converter essa potência negativa numa potência positiva. E aí eu vou te explicar o caminho passo a passo. E todas as vezes você vai fazer do mesmo jeito. Então, vamos lá. Se eu apareci com uma potência com expoente negativo, qual é o primeiro passo para resolver? Transformar ela em fração. Então, eu passo o traço e coloco o número 1 aqui embaixo. Toda vez. Toda vez. Professor, em algum momento a gente vai passar o traço e botar outro número? Não. É sempre o número 1. Então, apareceu uma tarefa para fazer, é uma potência está elevada a qualquer expoente e o expoente é negativo. Então, qual é o primeiro passo? Passar o traço e transformar ela numa fração. Passa o traço e bota o número 1, todas as vezes. Segundo passo, você vai girar a ordem dos números, ou seja, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Você muda a posição desses elementos. Quando você faz esse giro, ou seja, quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo, esse giro inverte o sinal do seu expoente. Ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo, certo? E aí, só depois que você gira, é que você pode resolver a potência. Então, aqui, todo mundo está elevado ao cubo. Então, 1 ao cubo seria 1 vezes 1 vezes 1, vai dar sempre 1. E aqui embaixo eu tenho o número 5, repetido 3 vezes. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 dá 125. Então, essa seria a minha resposta. Vou voltar novamente. Todas as vezes que nós tivermos uma potência com expoente negativo, o primeiro passo é transformá-la numa fração. Ou seja, passe o traço, bote o número 1. Depois disso, a gente gira a posição dos números. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Esse giro inverte o sinal. Ele deixa de ser negativo, passa a ser positivo, e aí eu posso responder a potência, tá bom? Vamos ver esse daqui. Aqui eu tenho uma base negativa elevada a um expoente negativo. Independente. Se eu tivesse uma letra elevada a um expoente negativo, você iria fazer do mesmo jeito, tá bom? Então, qual é o primeiro passo que eu acabei de dizer? O primeiro passo é você transformar essa potência que você recebeu numa fração. Como é que eu faço isso? Eu passo o traço e boto o número 1 embaixo. Pronto, acabou. O primeiro passo foi dado. O segundo passo é girar a ordem dos números. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. A gente chega aqui. Quando você faz esse giro, a sua potência deixa de ser negativa, passa a ser positiva, e aí você pode responder, certo? Então, vamos lá. Ó, o número 1 elevado a qualquer potência, a gente sabe que vai dar 1, beleza? E aqui eu tenho base negativa, ela está entre parênteses. Se ela está entre parênteses, significa que esse sinal é do número. Então, a gente vai observar o expoente para identificar se ele fica positivo ou se ele fica negativo. Se o expoente for par, ele fica positivo. Se o expoente for ímpar, ele fica negativo. Como na nossa situação o expoente é 3 e 3 é ímpar, a nossa potência segue negativa. Eu repito o número 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Certo? Então, voltem o vídeo quantas vezes forem necessárias. Ouçam a minha explicação bem devagarinho. Vão pausando o vídeo para vocês responderem as atividades de vocês. Ok? Então, vamos aí ao nosso exercício da semana. Nesse primeiro quesito, nós temos aí. Num depósito, há 6 caixas. Cada caixa contém 6 estojos e cada estojo contém 6 lápis. Quantos lápis há no total? Então, preste muita atenção. Quando a gente falou sobre a questão de potência, a gente viu que dentro de um contexto, a gente vai ter um número que se repete várias vezes, ou seja,
Quem é esse número aqui? Que é a quantidade de caixa, que tem, ó, num depósito tem 6 caixas, cada caixa tem 6 estojos, cada estojo tem 6 lápis. Então, o número 6 é o número que se repete várias vezes, né? Então, ele vai ser a nossa base, certo? E a quantidade de vezes que ele apareceu no problema é a nossa potência. Então, ele apareceu 1, 2, 3. Então, eu teria 6 ao cubo, ok? Para você me dizer quantos lápis há no total. Lembre-se que todo problema faz uma pergunta e toda pergunta exige uma resposta. Então, você vai fazer o cálculo de 6 ao cubo e depois você vai me dizer, existem tantos lápis no total, tá bom? Vamos a esse, ó. Veja duas maneiras de calcular. Aqui eu coloquei para vocês já a mesma propriedade quando o expoente é negativo, tá? Então, foi que a gente aprendeu. Se o expoente é negativo, a primeira coisa que a gente faz é transformá-lo numa fração e depois a gente gira, não é isso? O giro é que faz o expoente deixar de ser negativo e ficar positivo para a gente poder resolver, certo? Só que aqui, o que eu trouxe para vocês foram frações, certo? Se já é uma fração, você já está no segundo passo, certo? Só é necessário girar. Então, ó, 4 quintos elevados a menos 2 já é uma fração. Então, só é necessário que você gire, que você rode a posição dos números. Ó, o 5 que estava embaixo vai para cima, o 4 que estava em cima vai para baixo. Essa troca de posição, ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo. E aí você vai resolver a potência. Então, eu tenho aqui o número 5 duas vezes, 5 vezes 5, que dá 25. Eu tenho o número 4 também duas vezes, 4 vezes 4 são 16. Acabei a expressão, tá? Então, veja que aqui eu estou colocando, ó. Eu estou dizendo a você aqui embaixo qual é a regra, né? Então, eu tenho uma fração elevada a um expoente negativo. Para esse expoente ficar positivo, só é necessário você girar. Tá vendo a cobrinha? A cobrinha pegou e tirou o zero. O círculo vermelho de cima, colocou ele embaixo, tirou o triângulo amarelo de baixo e levou ele lá para cima. Ou seja, esse giro dos números, essa troca de posição, faz com que a sua potência deixe de ser negativa e passe a ser positiva. Então, eu coloquei potências pequenininhas aqui, porque eu quero mesmo ver se você realmente está ligado nessa questão de girar, nessa questão do resultado de bases negativas, positivas. Vamos ver se você consegue descobrir para mim quais são os resultados dessas 4 letras aqui que a gente tem no segundo quesito, tá bom? Terceiro, olha lá o que eu expliquei durante a aula. Eu quero a resposta. Menos 3 ao quadrado. E na letra B eu também tenho menos 3 ao quadrado. Só que na letra A o meu menos 3 está entre parênteses. E na letra B ele está sem parênteses. Isso tem alguma importância? Isso mexe em alguma coisa na minha resposta? Não sei. Eu quero saber qual é o valor da potência na letra A, qual é o valor da potência na letra B. Vamos ver se vocês descobrem, tá bom? Quarto quesito. Um garoto colocou na primeira caixa 4 botões. Aqui. E em cada caixa seguinte, ele foi dobrando a quantidade de botões. Tá? Então, vamos lá. Se ele colocou 4 na primeira caixa, se ele dobrou, significa que ele multiplicou por 2. Ou seja, 4, né? Vezes 2 vai dar quanto? Aí você vai botar aqui, lá no seu caderno, né? Vai desenhar os botões. Quantos botões ficaram aqui? Né? Agora a gente dobrou. Eu quero o dobro de 4. É quanto? Ou seja, 4 vezes 2. Dá quanto para a gente botar aqui? E você vai responder as letras. Quantos botões ele colocou nessa caixa aqui, ó? Né? Quando ele dobrou, quando ele multiplicou esse valor por 2, quantos botões vieram para a segunda caixa? E depois, vamos dizer que ele fez aqui, ó, 4 vezes 2 deu 10, tá? Eu não vou responder a atividade de vocês, obviamente, né? Vamos dizer que deu 10. Para a terceira caixa, ele vai dobrar de novo, ou seja, ele vai pegar 10 vezes 2 para saber a quantidade de colocar na terceira caixa, certo? E aí eu quero a identificação de cada uma das caixas, ou seja, aqui tem 4
4 vezes 2 deu quanto? Aí, fulano vezes 2 de novo, deu quanto? Então, aqui eu quero saber quantos botões ficaram na segunda caixa. Na letra B, eu quero quantos botões ficaram aqui na terceira caixa. E na letra C, eu quero saber quantos botões ele guardou ao todo. Ou seja, esses 4 botões, mais os botões dessa caixa, mais os botões dessa outra. Certo, pessoal? Então, vamos embora, mãos à obra. Aqui, no nosso quinto quesito, você vai responder o seu quinto quesito todo, único e exclusivamente com aquela tabelinha que eu dei lá no começo. Todo e qualquer número elevado a 0 é igual a quanto? Todo e qualquer número elevado a 1 é igual a quanto? Então, aqui eu só tenho elementos elevado a 0 e elevado a 1. Então, volte lá para a tabela da nossa explicação e me diga quais são os resultados. Lembre-se que, independente, ó, todo e qualquer número elevado a 0. Pode ser um número inteiro, pode ser um número decimal, pode ser uma fração. Se ele está elevado a 0, qual é a resposta que ele vai ter? Tá bom? Aí aqui a gente tem outra pegadinha. Ó, o número elevado a 0. Tem ele com parêntese, tem ele sem parêntese. O que é que isso significa? Né? Vamos ver se vocês conseguem acertar aí, tá? Então, é mais esse trabalho de observação, de prestar atenção no que foi explicado, mas não se preocupe se você errar alguma dessas questões. Na próxima aula a gente vai fazer a correção passo a passo de cada uma delas. O que me interessa é que você realmente tente fazer, que você tente resolver as suas atividades, tá certo? Então, bons estudos. A gente se vê semana que vem.